Salve, salve pessoal, Eric Chus aqui na voz para mais um vídeo da nossa cobertura do Kumbamela 2025. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, assim como está tudo maravilhoso comigo, porque eu estou amando fazer a cobertura do Kumbamela. Se você não está acompanhando ainda, eu vou te dar uma dica. Tem muito vídeo aqui, lendo artigo, fazendo react, conversando, mostrando coisas da Índia, só sobre o grande e maravilhoso festival chamado Kumbamela, a maior conglomeração de pessoas no mesmo local para o mesmo propósito, que está acontecendo na Índia do dia 13 de janeiro ao dia 26 de fevereiro de 2025. E nesse vídeo, agora, antes de entrar no vídeo, eu queria convidar você para curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, por favor, os 3 Cs, né? Curta, comente e compartilhe e também se inscreva no nosso canal, dá uma olhadinha. Muitas pessoas falam, Eric, eu fui ver, não estava mais inscrito. O que aconteceu? Você me deletou? Não, gente, isso não existe, a gente não deleta ninguém. Não tem como eu eliminar você do nosso canal, infelizmente. Esses sistemas são meio birutinha, são meio lelé, e aí eles fazem isso com a gente. Não faça isso, por favor, volte, fique no nosso canal. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Curta, comente e compartilhe. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também. Então, nesse vídeo, eu vou estar falando para vocês de um momento histórico que aconteceu no Nagar Pravesh. Vocês sabem o que é o Nagar Pravesh? Nagar Pravesh, se você está acompanhando aqui nos nossos canais, você vai lembrar. O primeiro dia do Kumbamela, não sei se vocês perceberam, o primeiro e último dia acontece, é tipo uma peregrinação, que os sadhus, eles se reúnem, todos juntos, e todos juntos vão caminhando pelas ruas do Kumbamela, fazendo assim, fazendo uma espécie de uma procissão. É que assim, gente, a palavra procissão, ela tem o histórico ligado a outras tradições religiosas, culturais, e não é a mesma coisa, porque ali eles não estão louvando nada, e se estiver louvando alguma coisa, eles estão louvando a vida. Então, entende como não faz sentido? Porque eles têm o próprio nome, chamado de Nagar Pravesh, que significa a caminhada da vitória que eles conquistaram após anos e anos e anos e anos de dedicação através... porque cada pessoinha ali, ele vai ter um voto que ele fez durante esses 12 anos de Kumbamela. E aí, esse banho que ele primeiro vai estar tomando, ele está saindo daquele voto se ele quiser, né? E fica a critério dele. Alguns não saem para o resto da vida, mas eles cumprem uma jornada. Então, essa caminhada ela é muito importante, porque acontecem muitas coisas nessa caminhada. Além daqueles sadhus pela 2 que vocês vão ver caminhando, tem uns outros que eles vão em cima de carros, né? Tem os outros que vão com toda o seu grupo monástico para mostrar como se fosse força. E esse ano de 2025 aconteceu uma coisa muito legal que eu fiz questão de estar trazendo para vocês aqui. Eu vou mostrar a partir de prontinho, como vocês estão vendo agora. Eu vou só abrir um pouquinho para que fique melhor. Não vai ter jeito. Então vai cortar um pedacinho ali. Vocês olham aqui no link aqui embaixo, tá bem bacana. Por quê? Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Durante o Nagar Pravesh desse ano de 2025, aconteceu algo histórico, que nunca tinha acontecido na história, pelo menos assim, escrito, né? A gente nunca viu isso em nenhum lugar, assim, registrado, que é o quê? Foi um momento histórico onde três Shankaracharyas se unem no Mela, né? Que no festival, e dão o que a gente chama de Dharma Desha, ou ele dá a Diksha de Dharma. Por quê? O que são os Shankaracharyas? Os Shankaracharyas são responsáveis por Pitams. Pitams são locais onde o renovador do hinduísmo, Shri Shankaracharya, ele fundou vários Pitams na Índia, que são ordens monásticas também. Essas pessoas, elas são responsáveis. Se você já assistiu um outro vídeo onde eu explico o que são as caras, akaras, né? Vocês vão entender que são as linhas filosóficas, as linhas monásticas. Então, Shankaracharya, ele criou uma regra para isso. Então, quem recebe o nome de Shankaracharya, ele é o responsável por aquele grupo, por aquela linhagem. E nunca tinha acontecido de 3 Shankaracharyas se reunirem dentro de uma procissão como essa, né, dentro do Nagar Pravesh, para dar as suas bênçãos à humanidade. Então, para quem segue a tradição, para quem entende as brigas que acontecem na Índia entre essas tradições, porque existem, entre filosofias existem, entre quem tem mais poder e existe na questão política também existe. Quando a gente vê algo acontecendo como esse, a gente fica feliz.
Ficamos felizes porque num Nagar Pravesti, que não aconteceu no primeiro dia, aconteceu num dia depois, porque todo dia de banho sagrado vai acontecer essa caminhada, né? Aconteceu esse encontro, como vocês estão vendo aí do lado. O Shankaracharya afirmou que na Índia, uma terra onde a vaca é reverenciada como mãe, deve eliminar o abate de vacas. A diretriz exige o reconhecimento legal da vaca como Rashtramata e torna o abate à vaca uma ofensa punível. Então, olha só, esses Shankaracharyas, eles se reuniram, são extremamente poderosos e muito importantes dentro da sua tradição, para que juntos eles possam criar um movimento para proibir, eliminar o abate de vacas na Índia. Eric, mas eu entendia que a Índia é vegetariana. Não, a Índia não é vegetariana. Isso é uma visão. Em alguns estados, a grande maioria é vegetariana, mas a Índia como um todo, ela não é mais vegetariana. Depois eu posso trazer para vocês o que aconteceu. Tem várias questões aí de colonialismo inglês, tem uma série de questões de globalismo e uma série de outras coisas que a gente pode conversar, perfeito, mas não é essa questão aqui, porque a Índia já teve momentos na sua história que o abate de vaca era totalmente proibido, levando até a punições severas. Então, o que o atual governo e atuais políticos indianos estão querendo é que a vaca seja reconhecida como Rashtramata e assim o abate dela se torna totalmente ilegal. Essa foto que vocês estão vendo aí no meio são os Shankaracharyas juntos, vocês estão vendo eles juntos, cada um tá vendo? Tem sentado, esses que estão aqui no centrão, o meu slide, dá para aparecer o meu, como se diz, o meu mousezinho, vou apagar essas publicidades porque ninguém merece, né? Olha só, Kumbh Mela 2025. Em um evento sem precedentes no Kumbh Mela, 3 Shankaracharyas de grandes seitas hindus dividiram o palco pela primeira vez e emitiram uma diretriz religiosa conjunta, que é chamada de Dharmadesh, visando a proteção e preservação do Sanatana Dharma. No cerne dessa diretriz está uma proposta para proibir o abate de vacas e declarar oficialmente a vaca como a mãe da nação. O que os Dharmadesha ou Shankaracharyas, o que são esses Dharmadesha ou dos Shankaracharyas, né? O que é essa regra ou esse documento que eles criaram ali? Vamos entender um pouco melhor. O Dharmadesha enfatiza a união nacional, a harmonia social e a salvaguarda da cultura sanatana, de acordo com uma declaração oficial do governo de Uttar Pradesh. O Dharmadesha, de 27 pontos, prioriza a unidade nacional, a integridade, a harmonia social e a expansão da cultura sanatana e da língua sânscrita. Ele pede esforços coletivos para salvar rios e a instituição da família de acordo com a declaração. E lembre que discussão do que é família lá é totalmente diferente do que aqui, tá? Os preceitos e o conceito é outro. Isso é muito importante eu explicar isso para vocês. Ele também enfatiza a necessidade da educação religiosa ser reconhecida como um direito fundamental dos hindus e acrescentou: a diretiva exorta os hindus a proteger seus símbolos religiosos e estabelecer templos em todas as escolas. É bem complicado o que eles estão querendo, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Aqui tem, se você quiser ver mais, aqui tem os detalhes aqui, né, dele falando, ó. Tá vendo? Serenigate Mat, que é uma das sedes onde tem um Shankaracharya. Aqui, ó, Jadguru Shankaracharya, papapá. E aqui tem o vídeo da live deles. E aqui também nós temos um vídeo. Da chegada aí, olha que legal. Isso aí são Shankaracharyas, todos eles juntos se reunindo ali. Que eles têm na mão são chamados de dandas, tá vendo? São específicos de Shankaracharyas, existem vários tamanhos, dependendo da tradição, aonde eles passam a iniciação, e aí eles têm os seus devotos ali fazendo todo a
acontecendo. Deixa eu ver aqui o que continua no texto. No Mahakumbh e Shankaracharya de 3 proeminentes Pitans, sedes de aprendizagem espiritual da Índia, se reuniram pela primeira vez e lançaram um Dharma Desha coletivo no Paramdharma Samsad, que é o Conselho Religioso Supremo. É um conselho diferente das Akaras, que vocês já viram comigo aqui. Aqui ele é um conselho bem de monastério mesmo, é bem interessante. Se reuniram pela primeira vez e lançaram tal. O evento foi agraciado por Vidu Shekhar Bharatiji, de Sringeti Sharadapit, Sandananda Sarasvatiji, de Dwarka Saradapit, e esse nome que eu não vou falar porque eu vou errar, Sarasvatiji de Jyotimati. Ah, eu conheço ele, por isso que eu vi ali, eu já tive com ele aqui quando eu tive Jyotimati. Shankaracharya Sadananda Sarasvati destacou a importância da língua sânscrita, enquanto o Shankaracharya Vidu de Sringeti pediu o reconhecimento da vaca como a mãe da nação e a garantia de sua proteção. Shankaracharya incentiva os seguidores do Sanatana Dharma a visitarem Kumbh Mela, e eles finalizam dessa forma. Os Shankaracharyas também instalaram todos os seguidores, estimularam, né, todos os seguidores do Sanatana Dharma a visitar Prayagraj durante o Mahakumbh e participar das festividades sagradas. Em seu discurso, os líderes espirituais estenderam as suas bênçãos ao governo liderado pelo Yogi Adityanatha, responsável pelo Estado, e a administração por organizar com sucesso o grande evento, e também reconhecer os seus esforços em manter tradições religiosas e culturais em tão grande escala. Realizado após 12 anos, o Mahakumbh começou dia 13 de janeiro e continuará até o dia 13 de fevereiro. O governo de UP, que é o Uttar Pradesh, que é o estado, espera um total de cerca de 40 crores, cerca de 400 milhões de pessoas, de peregrinos no maior encontro espiritual do planeta. E aí ele vai dando todas as outras explicações. Vocês viram que notícia interessante? É interessante por vários motivos. A união de 3 Shankaracharyas para o mesmo propósito é raro acontecer, tá bom, gente? Não é, eles só se reúnem mesmo nos grandes festivais entre eles, mas existem, como em qualquer centro, digamos assim, religioso ou de várias tradições, vai existir ali brigas de egos, questões políticas, desentendimentos e muitas uniões entre eles também, que alguns vão ter. Então é muito interessante eles se reunirem para criar esse documento, fazendo esses pedidos, né? Tá ligado à política, é óbvio que tá ligado à política. Eles estão aproveitando que o momento da Índia é de um primeiro-ministro que apoia totalmente as tradições hindus mais tradicionais e mais antigas e mais conservadoras também. Então eles estão aproveitando esse momento para fazer isso também, é óbvio. E isso faz parte da política. Muita gente, por que não fez antes? Porque faz parte da política agora eles terem um resultado melhor. E é assim que funciona, a gente só está tentando entender, perfeito? Tem questões problemáticas, falar assim, tipo a questão de a obrigatoriedade de ensino religioso, etc. É uma coisa discutida em muitos lugares e precisa ser muito mais debatido, não é simplesmente falar vai ser assim, mas isso aí é um pedido. Eles estão fazendo uma carta, e o que é surpreendente nesse quesito é a união desses 3 Shankaracharyas, isso com certeza, pedir a questão da vaca, de ela não ser proibida, matar ela na Índia, quer dizer, eliminar todo tipo de matança na Índia. Isso para mim é interessante. Agora, os outros pedidos dele, como obrigatoriedade do sânscrito, obrigatoriedade de religião, etc., no ensino público, nas escolas, são assuntos muito mais complexos, que eles estão fazendo um pedido pela tradição deles, mas isso normalmente é discutido nos países, como a gente tem aqui também, pelos diversos políticos e pela sociedade. Não é uma coisa assim de falar, ai que legal, ai que coisa horrível. É uma outra cultura, não tem como eu determinar isso para vocês aqui. Eu estou estudando assim como vocês. Estão a fim de estudar isso também? Vamos trazer mais material, vamos tentar entender mais e trazer esse conhecimento todo para a gente aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Se vocês quiserem compartilhar também algum material aí, vai ser um prazer poder ler, interpretar e tentar dar alguma opinião aqui. Tá gostando da nossa cobertura do Kumbh Mela 2025? A gente está trazendo vários vídeos legais. Por favor, veja nas nossas redes,
Dá uma olhadinha se você segue a gente. Muita gente fala que, Eric, parece que o YouTube me desinscreveu. Vai lá, se inscreva novamente, curta, compartilha e comente esse vídeo também. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Naradeva Shala, você encontra no nosso site que está aqui embaixo, naradeva.com.br. Lá dentro você tem atendimento, todas as informações de atendimento, de cursos. A gente tem presencial, cursos e atendimentos, online, cursos e atendimentos. Você encontra lá o do meu atendimento, das informações do meu trabalho e diversas outras coisas bem legais. E se você quiser acompanhar a gente mais de perto ainda, convido você a entrar no nosso canal do WhatsApp, que aqui embaixo também tem a descrição e tem todas as nossas redes sociais, tá bom? Espero vê-lo e vê-la num próximo vídeo. Um grande abraço. Om Namah Shivaya. Até a próxima.